Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Associação Internacional da Programação Existencial, APEX. O tema que nós vamos discutir hoje é autossuperação de doença grave e hipótese moratória existencial. Meu nome é Henrique Ribeiro, sou empresário formado em psicologia e também em conciliação e mediação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Sou docente da Conscienciologia desde 2005, tenepsista e voluntário da Juriscons, Associação Internacional do Paradireito. Vou dar um breve resumo da nossa web de hoje. Em uma aula de clarividência espacial no curso PDP, eu recebi um paradiagnóstico de um problema na minha garganta. Naquele momento, eu não disse para a colega que eu não estava sentindo nada na garganta e que eu iria verificar. 2 anos após, eu percebi um nódulo no mesmo local. Essa percepção me remeteu àquela aula do PDP. Eu falei, olha, eu pensei comigo, alguma coisa deve ter, eu não vou perder essa oportunidade. Eu visitei um médico no dia seguinte, e o médico, ele disse para mim que apalpou o nódulo e ele disse, olha, dói o nódulo? Eu falo, dói. Então, fique tranquilo que isso não é nada. Mas a resposta do médico não me contentou. Eu prossegui fazendo a minha investigação, Fiz vários exames, procurei médicos especialistas e no início de 2013, eu tive o diagnóstico de linfoma não Hodgkin, que é um tipo de câncer no sistema linfático. Fiz tratamento de quimioterapia e obtive a remissão da doença. Quando eu tive o diagnóstico, eu entendi ser uma oportunidade autoprogramada para que eu aproveitasse a situação e fizesse a reconfiguração da minha história pessoal. Fiz várias reciclagens, foi um momento assim muito oportuno, porque eu levantei vários pontos, pontos cegos da minha ProEx, fiz várias reciclagens e eu levanto, a hipótese de ter recebido dos amparadores uma moratória existencial. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, façam a sua pergunta. Essa palestra tem alguns tópicos. Indicadores, que são os indicadores que eu recebi durante essa trajetória, autopesquisa de início de reciclagens, monitoramento da doença, início do tratamento do linfoma, que veio a remissão da doença, e eu levanto no final da palestra, vocês vão acompanhando, a hipótese de moratória existencial. Não acredito em nada, nem mesmo o que eu vou falar aqui nessa palestra. Tenha suas próprias experiências, faça suas perguntas, fique bem à vontade. Trazer o que é a conscienciologia, Provavelmente deve ter alguma pessoa nos assistindo que pode ser aluno da primeira vez. É a ciência aplicada ao estudo da consciência. Ela apresenta forma abrangente, integral, multidisciplinar, multitemporal. Ela também é holocármica, holopensênica, holossomática e, sobretudo, segundo as reações das energias imanentes e das energias conscienciais. Esse é um trecho do verbete Conscienciologia do professor Valdo Vieira. Indicadores, No início de 2010, eu sou voluntário, como eu disse anteriormente, sou voluntário da Conscienciologia desde 94 e docente desde 2005. No ano de 2010, eu era voluntário aqui da PEX. Vim fazer o balanço existencial no começo do ano e encontrei com um amigo meu, Cícero Schunimann, e ele me indicou um artigo que ele havia escrito, artigo Marcoplan. São um resumo. São situações que a própria consciência planeja ainda no período intermissivo. O período intermissivo é entre uma vida intrafísica e outra, o período onde nós estamos como conscientes no extrafísico. Então, no extrafísico, a consciência, passando pelo
curso intermissivo, ela vai entender alguns mecanismos que ela própria, né, desenvolve, que pode dificultar a sua programação existencial. Então, ela, sabendo desses gargalos, ela programa alguns acontecimentos, alguns fatos críticos para acontecer em determinado momento da vida intrafísica da própria consciência. Então, esse artigo foi muito interessante para mim, porque até então eu não tinha, assim, voltado a minha atenção para fatos marcantes que eu tive na minha vida. Eu tive vários e eu não dei, assim, nenhuma atenção. Então, esse artigo, ele me deu, assim, é como se eu tivesse acendido um alarme, né? Olha, presta atenção que é interessante, pode acontecer alguma coisa. Então, no final de 2010, do mesmo ano, né, eu participando de uma dinâmica de clarividência facial em São Paulo, no curso PDT, uma colega, ela disse para mim: eu estou vendo algum problema na sua garganta. Você tem algum problema? Eu disse: não, eu não tenho nada, não sinto nada. Mas aquilo ficou marcado para mim em relação ao próprio artigo, né, que eu tinha lido. 2 anos após, eu descobri o nódulo na garganta e eu fiz vários exames, procurei médicos especialistas. Eu nunca me deitei durante toda a minha trajetória no monitoramento e no tratamento do linfoma, do câncer do sistema linfático, me atentar a um diagnóstico só. Então, eu tive o diagnóstico, né, o paradiagnóstico do problema da garganta, e eu fui atrás do que aquele nódulo estava representando para mim. Eu fiz consultas e exames. No início de 2013, eu tive o diagnóstico do linfoma não Hodgkin, né, que é um câncer do sistema linfático. Ele pode se espalhar no corpo todo. No decorrer da palestra, eu vou aprofundar um pouco mais. Como eu sou psicólogo, eu tenho, assim, eu comecei a pesquisar alguma coisa na psicologia. Então, a Elizabeth Kübler-Ross, ela levanta as fases do luto, né? Quando uma pessoa passa por um problema grave, pode ser uma doença, um acidente, uma perda de um ente querido, então ela pode vivenciar essas fases do luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Eu vivenciei algumas fases. Primeiro, a fase da negação. Quando eu tive o diagnóstico, né, eu falei: puxa vida, como isso foi acontecer comigo, né? Eu tenho ainda muita coisa a realizar durante essa minha vida intrafísica, sabe? Como isso pode acontecer comigo? Em relação à fase da barganha, eu pensei: bom, isso está sinalizando alguma coisa para mim. Então, que aconteça o melhor para mim. Eu não fiz nenhum tipo de barganha. O meu foco era fazer o melhor durante o meu tratamento de saúde. Aceitação, né? Eu procurei um médico especialista em linfoma e ele comentou comigo. Ele falou: olha, que esse tipo de câncer do sistema linfático, ele tem 2 tipos. O linfoma não Hodgkin, que é um linfoma que ele tem um crescimento lento, ele é indolente, né? Ele não apresenta nenhum tipo de dor. E tem o linfoma Hodgkin, que é o linfoma que ele tem um crescimento maior, e sim, ele apresenta dor, ele tem, assim, uma agressividade maior do que o linfoma não Hodgkin, que era o meu diagnóstico. E ele falou: olha, fica tranquilo, que você pode até, né, no linguajar dele, morrer de outra coisa. Ele disse: eu tenho pacientes que têm esse diagnóstico aí mais de 20 anos e estão bem de saúde. Diante desse diagnóstico, eu fiquei mais tranquilo, mais atento ao que eu precisava fazer. E uma frase assim que me marcou muito foi: eu não quero ficar muito tempo parapsicótico na extrafísica. Por quê? Eu entendi que eu tinha, assim, muita coisa ainda para fazer.
Ao longo dessa minha vida, eu mudei vários comportamentos, fiz várias reciclagens, mas eu entendia que estava faltando algo, que tinha algum ponto cego na minha ProEx. Então, essa frase assim, foi uma frase que me deixou muito alerta, sabe? Eu não quero ficar muito tempo parapsicótico extrafísico, porque eu não sabia quando é que o linfoma ia se tornar um linfoma agressivo e me levar a dessoma. Então, eu comecei a pesquisar qual o tipo de ponto cego que eu tinha na minha ProEx, que eu entendia que era muito claro para mim. Fiz vários cursos, comecei a pesquisar, caiu várias fichas para eu escrever alguns verbetes. E esse verbete, autocomprometimento intermissivista, é um dos verbetes que eu escrevi e defendi durante esse período, né? Então, ficou muito claro para mim que o intermissivista ele tem um compromisso com o seu para-dever, que são as cláusulas da sua programação existencial, com o objetivo de identificar o prioritário para a consecução da autoproex e assistir o próprio público-alvo através da qualificação do exemplarismo pessoal. Por quê? Eu entendo que o intermissivista, no decorrer das reciclagens, na consecução da sua ProEx, ele vai identificando o público-alvo dele. Então, é interessante, né, para vocês que estão nos assistindo, começar a identificar qual o seu perfil assistencial, qual o público-alvo, quais as pessoas que procuram vocês para conversa e tal. Aí vocês vão ter o norte em relação ao público-alvo que provavelmente vocês vão estar assistindo, né, com mais intensidade. Aí eu comecei a minha autopesquisa e início das reciclagens. Primeiro passo, identificar os trafores da minha ProEx. Qual era o ponto cego, né? Quais os pontos cegos da minha programação existencial? E eu comecei a levantar os trafores. Empreendedorismo é um traço muito marcante para mim, né? Eu tenho, assim, essa facilidade de implementar, de realizar novos projetos. Resiliência, né? Superar obstáculos. Esse trafor, ele foi muito útil durante as fases do meu tratamento, né? Então, diante de situações críticas, eu não me recolho. Eu tenho, assim, o posicionamento de focar na solução e não na problemática, né? Então, isso facilita bastante para mim, né? O autodidatismo, aprender por conta própria. Desde criança, eu tenho esse trafor. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito interessada. Quando era garoto, eu me interessava em ouvir as conversas assim, de pessoas mais adultas, né? Conversas interessantes que traziam assim, algum tipo de conhecimento para mim. Isso me ajudou bastante. Interassistência, né? Eu tenho sempre, desde garoto, essa disponibilidade assistencial, tanto para eu assistir, como eu me colocar disponível para ser assistido, pedir ajuda em algumas situações difíceis, inclusive durante essa fase do monitoramento até a remissão da doença, né, do linfoma, eu pedi muitas ajudas para amigos, então isso é muito importante. Abertismo, né? Eu tenho uma facilidade grande também de criar novas sinapses. Eu tenho, assim, como eu me interesso por assuntos diversos, eu vejo que esse trafor aí do abertismo, ele facilitou muito, né, ao longo dessa minha trajetória. Então, vamos ver agora, né, os trafares que eu identifiquei. Os trafares, né, e o ponto cego da minha ProEx. Poder. Eu vejo que esse trafar do poder, ele pode ser, eu estou levantando uma hipótese dele ser o ponto cego da minha ProEx, porque ele permeia, né? Quando a gente fala em trafar ou trafor, ele permeia assim, várias situações da nossa vida, das nossas manifestações.
Então, o poder, para mim, quando eu identifiquei esse traço, inclusive foi no curso Identificação da Retrosenha Pessoal. Nesse curso, eu pude entender o quanto, em outras vidas, eu utilizava o poder em benefício próprio, para mostrar como era o dono da verdade, interrompendo a fala do outro. Inclusive, esse traço ficou muito, muito marcante para mim nessa vida, né? Preconceito, né, diante de pessoas ou lugares. Esse traço, ele foi assim interessante que eu não percebia que eu tinha preconceito, inclusive com pessoas ou lugares. Durante a escrita de um curso Mediação Paradireitológica, que eu escrevi junto com amigos, né, nós elencávamos algumas situações para nós trabalharmos assim para identificar que tipo de comportamento a gente identificou e qual o mecanismo que nós utilizamos naquele momento para superar aquele traço. E para mim saiu eu trabalhar o preconceito. Então, no dia seguinte, eu pego o metrô lá em São Paulo, né, que eu moro em São Paulo, e ficou muito claro para mim uma situação de uma pessoa no trem do metrô. Aquilo me incomodou muito. Aí caiu a ficha. Eu falei, gente, olha o traço aí que eu estava, né, precisando identificar, que pegava em algumas situações e eu passava despercebido. Levantei o perfil do meu grupo karma, né, irmãos, tios, parentes, identifiquei que esse traço, inclusive o traço do poder, ele é muito forte no meu grupo karma. Síndrome da dispersão consciencial. Tem um verbete com esse nome. Quando eu li o verbete, nossa, gente, caiu a ficha assim, parece que foi clareou muita coisa para mim. Por quê? No verbete, ele fala que ele traz, né, que o intermissivista é uma pessoa muito talentosa. E uma pessoa, quando tem muito talento, ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Algumas pessoas, tá? Não são todos. E então eu comecei a analisar o meu comportamento, né? E descobri realmente que eu tinha esse traço de dispersão. Eu queria fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para aprofundar a minha autopesquisa em relação à dispersão consciencial, eu fiz uma lista como eu sou empresário, né, eu fiz uma lista de negócios e empreendimentos que eu fiz ao longo da minha vida. E vi que vários deles eu não obtive sucesso devido a esse traço de dispersão. Eu não focava o início, o começo, meio e fim do empreendimento. Eu queria fazer e não me dava atenção para esse cuidado, né? Manipulação, atitudes anticosmoéticas. Esse traço, para mim, ficou muito evidente no meu código pessoal de cosmoética, né? Eu fiz dois cursos. O primeiro curso eu fiz aqui em Foz, se não me engano, deve ter sido final de 2010, mais ou menos. Esse curso, como eu estava assim, muito disperso, estava com uma série de problemas, já estava com o diagnóstico do linfoma. Não, 2010 eu não tinha. Eu estava assim, diante de uma situação de um empreendimento que eu havia feito, né? Ele não foi bem sucedido, eu estava num problema financeiro grande. Eu fiz o curso, o Código Pessoal de Cosmoética, aqui em Foz. Eu não consegui identificar nenhuma cláusula que eu pudesse trabalhar. Eu saí do grupo pior do que eu entrei, né? Porque quando você se dispõe a fazer um curso e a buscar algum benefício e sai a menor, para mim aquilo me incomodou. Eu fiz o segundo curso, PDP, o CPC, final, se não me engano, de 2012. Eu já estava fazendo foi no meio de 2013 que eu já estava fazendo o monitoramento do linfoma. Esse curso, para mim, assim, foi muito bom, que eu pude levantar algumas cláusulas que eu comecei a trabalhar e hoje eu tenho ela mais ampliada. Então,
entrar nesse assunto no próximo slide. Código Pessoal de Cosmoética. Eu não sei se vocês já fizeram, né? É um curso interessante porque você levanta algumas cláusulas que você trabalha para alavancar suas reciclagens e até utilizar de uma forma mais prática os seus trafotes. Então, eu identifiquei um traço para uma cláusula para eu trabalhar. Ponderação. Analisar e refletir antes de tomar as decisões. Por quê? Essa cláusula, ela vai me ajudar a eu trabalhar o traço de impulsividade, né, e dispersão consciencial. Então, foi muito bom trabalhar essa cláusula, e é interessante, quando você elenca uma cláusula, você precisa ficar atento, né, porque a dispersão, muitas vezes, né, você não passa batido, muitas vezes, em algum comportamento relativo àquela cláusula. Cosmoética, que aconteça o melhor para todos. Trafar. O dar um jeitinho para as coisas acontecerem conforme eu quero, tá? Conforme eu queria. Deixa eu usar o passado, que hoje para mim é muito claro, né, esse traço. Então, eu tinha esse comportamento de fazer uma manipulação, não aquela manipulação totalmente que vai prejudicar a pessoa, mas manipulação é manipulação, não tem meia manipulação, né? Então, eu manipulava algumas situações para que o resultado saísse de acordo com o meu interesse. Então, trabalhar a cosmoética. Hoje, o meu nível de cosmoética em relação a antes de eu trabalhar essa cláusula melhorou bastante, mas tem muita coisa ainda para eu trabalhar. Auto-organização financeira. Gastos dentro do orçamento. Travar. Desorganização financeira. Porque como eu tinha, né, esse traço da dispersão consciencial muito forte para mim, eu não fazia planos. Então, como eu sou empresário, então o caixa da empresa era o meu caixa. Então, eu gastava além da conta, sem prejudicar a saúde financeira da empresa. Mas, no final, eu realizava gastos que, vendo a realidade hoje, eles eram desnecessários, porque não me dava assim, nenhum resultado positivo, né? Essa máxima, para mim, ficou assim, muito marcante, né? O que não presta mesmo. Por quê? Eu, pelo menos, eu não sei vocês, né? Cada um tem que analisar o seu comportamento. De guardar muita coisa, sabe? Que a gente não usa. Agora nós estamos no inverno, né? Então, a gente abre o nosso guarda-roupa, olha lá um monte, né? Várias roupas de frio e tal, a gente pega aquelas que a gente tem mais costume e as outras a gente continua guardando, pode ser até que a gente não usa no inverno anterior. Então, o que não presta mesmo. Isso vai em termos de doação de roupas até os nossos traços. Quer dizer, se nós identificamos um trafar e entendemos que ele já não pode mais compor o nosso histórico multiexistencial, não adianta a gente ficar com ganhos secundários em cima daquele trafar, é descartar, sabe? É valorizar um ponto importante que, para mim, ficou muito marcante também, foi valorizar as pequenas reciclagens. Por quê? Quando a gente começa a reciclar um traço, a gente quer logo reciclar ele todo. Gente, a reciclagem maior de um traço, ela começa pelas pequenas reciclagens. Tá? Então, é valorizando as pequenas reciclagens que nós vamos poder chegar num índice de reciclagem assim, muito bom. E sempre prestar atenção que um trafar, ele não se manifesta num traço somente, ele permeia vários outros traços trafaristas nossos. Né? Então, ficar bem atento nisso. Tudo bem por aqui? Tem alguma pergunta? Está claro para vocês?
Então, durante a minha autopesquisa, né, eu resolvi escrever um pouco. Depois de receber aí várias cobranças de amigos, né, de filhos até, eu falei, bom, deixa eu colocar, então, se eu tenho essa habilidade de escrita, né, deixa eu ver como é que ela é. Então, o primeiro verbete, retomada autoevolutiva. Eu fiz a defesa dele em 2 de abril de 2016. O segundo, né, que foi autorretratação do abuso do poder, foi após eu ter feito o curso a identificação da retrosenha pessoal, que eu identifiquei esse traço. Fiz a defesa dele em agosto de 2016, durante, se não me engano, o Fórum do Para-Direito de 2016. Autocomprometimento intermissibilista. Esse verbete mostrou para mim o quanto eu sou envolvido, né, no meu para-dever, na minha PROEX. Né? Eu fiz a defesa dele em 25 de janeiro, durante o balanço existencial do ano passado. A recém-autoimposta, a defesa desse verbete eu fiz agora no dia 7, né, desse mês agora de agosto. Esse verbete, eu vejo que ele, assim, todos, né, inclusive, foram importantes. Esse, eu retrato aquela situação crítica que o próprio intermissivista ele programa durante a realização da programação dele existencial no período intermissivo, para que essa situação crítica aconteça num determinado momento da vida dele aqui no intrafísico. Então, esse verbete ele deixou muito claro para mim que as duas situações que eu vivenciei, a situação financeira crítica que eu estava antes do diagnóstico do linfoma e o diagnóstico do linfoma junto, essas duas situações, eu entendo, uma hipótese que eu estou levantando, é que ela é uma recém que eu programei, uma recém autoimposta, que eu programei para que eu retomasse o rumo da minha PROEX, porque o traço da dispersão consciencial estava muito forte para mim. E o último verbete, né, a autossuperação da doença grave, que eu fiz a defesa agora na quinta-feira, dia 9. Artigos. Eu escrevi Autorretratação do abuso de poder e autossuperação do temperamento dispersivo, que foi publicado na revista Proexologia na segunda edição de 2016. E um artigo que eu defendi no Instituto de Projeciologia e Conscienciologia em São Paulo, que foi Autossuperação de doença grave, hipótese moratória existencial. Que eu expus esse... Eu já vou responder já a sua pergunta, tá, Vilmar? E esse artigo eu apresentei no seminário do Instituto, dia 28 de julho. Então, Henrique, não entendi como um travar permeia outros. Eu vou me pegar como exemplo, tá, Vilmar? O traço de abuso de poder. O abuso de poder, ele permeava os meus comportamentos, tá? De mando, a minha energia também, dependendo do momento, a minha energia era uma energia mais positiva, mais de mando. Eu interrompia as pessoas enquanto elas falavam, para colocar meu ponto de vista, eu não as ouvia. Muitas vezes, é um traço também que eu reciclei, que é a pontualidade nos compromissos. Então, hoje eu entendo que uma pessoa, quando ela tem esse hábito de se atrasar em um compromisso dela, ela está abusando do poder dela. Então, você vê, olha, as minhas energias, elas permeavam as minhas energias, a minha fala, os meus gestos e os meus comportamentos. Então, é interessante, quando a gente identificar
algum papá, é ver quais situações, quais comportamentos que ele está inserido. Entende? Eu vejo assim, mas você faça sua autopesquisa para você entender. Ficou claro, Vilma? Então, dando continuidade, tá? Ah, legal, Vilma. Então, qualquer dúvida que você tiver, faça novamente a pergunta, que eu estou aqui para, na medida do possível, responder sua dúvida, ok? Obrigado, viu? Um dos pontos que me ajudou bastante, até eu posso dizer que me ajuda bastante, sabe? Eu posso dizer que é um ponto muito positivo para mim, é o voluntariado na Conscienciologia. Eu comecei meu voluntariado, me parece que foi em 1994, fiquei uma temporada fora, eu era voluntário, o início do meu voluntariado era o Instituto Internacional de Projeciologia em São Paulo, e então hoje eu entendo que o voluntariado ele se tornou um aporte para mim nas várias ICs que eu voluntariei. Hoje eu voluntario na Jusicons, e o entendimento do para-direito, para mim, foi um aporte muito grande. Por quê? Foi interessante. Eu era voluntário do Instituto na época, né? Eu já fui voluntário do Instituto, da Aracê, da Apex, retornei para o Instituto novamente e agora estou voluntariando na Juriscons. Uma coisa, pessoal, eu vejo, para mim, faz sentido isso, tá? Como a Conscienciologia, ela tem várias especialidades, eu vejo que é importante a gente voluntariar. Isso vai de cada um, tá? Para mim foi importante eu ser voluntário dessas ICs que eu relatei para vocês, porque eu aprendi muito. Eu ampliei a minha visão de conjunto em relação à Conscienciologia. Então, quando me convidaram para ser voluntário da Juriscons, eu falei, gente, mas tem nada a ver, né? Eu voluntariar numa IC que o foco de estudo dela é o para-direito, né? É o para-direito além do direito convencional. Falei, bom, deixa eu iniciar meu voluntariado para ver o que eu vou aproveitar e o quanto eu posso contribuir também com a instituição. Porque o voluntariado, ela tem, pelo que eu entendo, ela tem uma via de mão dupla, sabe? A gente dá a nossa contribuição, o nosso voluntariado, o nosso trabalho, e a gente recebe em contrapartida, sabe, uma série de benefícios em relação ao que a gente pode estar aprendendo em relação ao voluntariado na instituição. Então, me convidaram para ser voluntário da Juriscons. Logo em seguida, veio assim, para mim, uma ideia para eu ampliar o meu conhecimento na parte jurídica, porque a minha esposa, a minha duplita, ela é advogada, mas treinar, ela não é voluntária, inclusive, da Juriscons. Então, conversando com ela sugeriu que eu pudesse, como eu tenho o curso de Conscienciologia, de Psicologia, ela sugeriu para que eu fizesse o curso de mediação e conciliação e mediação, para eu atuar no Sejusc, que é um centro de conciliação, um braço do fórum, né, de todo o Tribunal de Justiça. Então, fiz o curso de conciliação e mediação, aí eu comecei a entender o quanto, sabe, seria importante eu aprofundar o meu conhecimento sobre o para-direito. Então, é a autocompreensão cosmoética do princípio da restauração evolutiva. Porque quando a gente pensa em para-direito, nós precisamos entender qual é o nosso para-direito para que a gente identifique o direito do outro também. Até onde vai o nosso direito e onde começa o direito do outro.
é o posicionamento lúcido quanto à anulação dos comportamentos anticosmoéticos. Olha só, a restauração evolutiva é o posicionamento lúcido quanto à anulação dos comportamentos anticosmoéticos. Quando a gente pensa em PROEC, identificar um trafar e começar a reciclar aquele trafar, a gente pode também, pessoal, é muito sério isso, pensar nos conflitos. Por quê? Um comportamento anticosmoético nosso pode gerar um conflito. Pode não, ele gera um conflito. Um heteroconflito com a pessoa e um autoconflito com a gente, porque pode gerar algum incômodo. Então, a restauração evolutiva, a gente vai restaurar o nosso comportamento anticosmoético através da autorretratação dos fatos e parafatos, nos auto e heteros conflitos, como também nas reconciliações grupo-kármicas, com base no para-direito e no para-dever. O para-dever é uma das especialidades do para-direito. Monitoramento da doença, né? Então, durante o período, eu identifiquei o diagnóstico do linfoma, eu comecei a fazer o monitoramento da doença, e, em seguida, eu comecei a fazer toda a minha autopesquisa para eu eliminar os traços anticosmoéticos, né? Os meus pontos cegos da minha PROEX. Então, monitoramento da doença. O que me ajudou muito durante o monitoramento, as pensenizações justas, íntegras e retas. Eu não pensei... Falta 20? Então, eu preciso dar uma aceleradinha aqui. É que tem muito assunto. Então, durante o monitoramento da doença, do linfoma, eu não pensei na doença, e sim na cura. Então, pessoal, para quem tem algum diagnóstico de doença, está fazendo algum tratamento, para mim, sabe, cada um precisa analisar o seu momento. Para mim foi muito importante não pensar na doença e no que eu precisava fazer para eu obter a cura. Eu fazia exames e consultas a cada 90 dias. Eu não tive nenhum tipo de alteração no meu quadro de saúde. Então, durante o monitoramento, eu não sentia nada, eu ia às consultas, o médico falava para mim, puxa, Henrique, você sente alguma coisa? Eu falei, não, doutor, não estou sentindo nada. Ele fazia o exame de toque para ver se tinha algum nódulo, alguma íngua, alguma coisa assim, né? Nada, não sentia nada, nada, nada. Mas eu fazia, cada 90 dias, exames e consulta de sangue, exames de imagem. Isso, no continuismo, com muita seriedade, sabe? E aprofundando as recins e colocar minha vida em ordem. Tanto a minha vida intraconsciencial, tá? Relativo às minhas reciclagens, quanto a minha vida profissional. Em 2013, final de 2013, eu tive numa consulta, né? E eu pedi que o meu hematologista inserisse no pedido do exame de sangue, pedido do PSA, que é para verificar a alteração do PSA. E o meu PSA teve uma alteração grande. Fui atrás para ver o que era aquela alteração no PSA, fiz biópsia, uma série de coisas, e para minha surpresa e surpresa dos meus amigos, né, familiares, eu tive diagnóstico de câncer de próstata. Aí eu até brinquei, né? Eu falei, puxa, não bastava um câncer, veio dois, né? Então, vamos ver o que eu vou fazer dessa penca de limão aí, o que eu posso fazer com eles, fazer uma limonada, né? O câncer de próstata, para quem desconhece, é uma doença que acomete uma grande parte dos homens a partir dos 50 anos. As mulheres
tem o câncer do útero. Então, é bom, né, fazer o Papa Nicolau, tudo. Acho que é o Papa Nicolau que faz. Isso, é o Papa Nicolau para identificar se tem alguma alteração. O médico, após o diagnóstico, né, ele fez biópsia e teve o diagnóstico positivo do câncer de próstata. Ele indicou a cirurgia. Eu falei, pá, já que eu não quero ficar parapsicótico no extrafísico, eu vou limpar tudo que tem, inclusive a próstata. Fiz a cirurgia, né, extraí o órgão, e eu não tive nenhum tipo de sequela. A recuperação ocorreu em pleno êxito, então foi assim, até uma surpresa para mim. Parece que eu não passei por esse procedimento cirúrgico. Perseverança, né? É não perder o foco na remissão da doença. Isso foi claro desde o primeiro diagnóstico em 2013. Como toda doença, um dia, né, aquele câncer que o médico disse que ele ia ficar quietinho durante um tempo, ele se manifestou. Os pontos do linfoma se alastraram por todo o meu corpo. Estou colocando a balinha na boca, que dos sintomas assim da quimioterapia que eu fiz é da baixa produção de saliva na boca, então isso dificulta um pouco eu falar. Os pontos do linfoma se alastraram por todo o corpo. Isso foi início de 2016. Eu fiz o PET scan, a médica falou, olha, está me preocupando essa proliferação dos pontos do linfoma por todo o corpo, só para vocês terem ideia, não sei se vocês conhecem o pé de jabuticaba, né? Meu corpo parecia uma jabuticabeira. Estava assim, cheio de pontos para tudo quanto é lado. Um dos pontos pinçou meu nervo ciático da perna direita, e isso daqui ficou muito difícil de eu caminhar, eu estava com muita dificuldade de eu me locomover. Iniciei o tratamento no segundo semestre de 2016, fiz várias sessões de quimioterapia. Nesse primeiro, eu tive 2 tratamentos de quimioterapia. Esse de 2016 eu devo ter feito por volta aí de umas 10, 12 sessões de quimioterapia. Algumas reações comuns da quimioterapia. Eu tive queda de cabelo, fadiga e neuropatia periférica. Deixa eu responder a pergunta. Gostaria de saber o que fez com que você mantivesse seu foco, a sua perseverança para a recuperação, de que maneira você relaciona a sua prática com a sua postura. Então, como eu tinha, isso era muito claro para mim, sabe? Eu não quero ficar muito tempo parapsicótico no extrafísico. Eu precisei, sabe? Eu precisava fazer o máximo possível em relação à minha programação existencial, porque eu já tinha feito várias reciclagens. Eu mudei muito o meu comportamento desde quando era jovem até antes do diagnóstico do linfoma. Então, o que manteve meu foco foi a vontade de fazer tudo aquilo que eu tinha que fazer, que era o tratamento, não pensar na doença. Eu não pensava na cura, é uma coisa interessante. Eu pensava em fazer todos os procedimentos. A cura era resultado de que aconteça o melhor para mim. Quer dizer, eu poderia ter feito tudo e ter dessomado. Ou, conforme eu estou hoje, ter feito tudo e levanto a hipótese de fazer, de ter uma moratória existencial. Então, eu relaciono isso à minha vontade de fazer o melhor que eu podia fazer em relação ao meu para-viver. Ficou claro para você? Qualquer dúvida, pergunta novamente, tá? Então, eu tive a neuropatia periférica, que me deu assim, muitas dores na região da baixa coluna, né?
irradiando na coluna vertebral, musculatura da perna, eu tinha dificuldade de andar, muita dor na lombar, eu estava com... A minha pele ficou muito fina, eu não consegui. Uma vez eu fui fazer a revalidação da minha carteira de motorista, eu não consegui tirar a impressão digital, que ela tinha ficado muito fina, então não dava para fazer impressão digital. Eu tive problema também nos dentes, né? A neuropatia periférica, ela altera os nervos periféricos, então tive que extrair vários dentes que teve problema, alguns quebraram. Fiz vários implantes, né, para recompor aí a arcada dentária. Então, tive queda de cabelo, neuropatia periférica e a fadiga. Fadiga intensa, inclusive hoje eu preciso me preservar um pouco em relação a exercício, a trabalho excessivo. Uma coisa, pessoal, cada paciente responde de maneira diferente para esse tratamento de câncer, tá? Então, eu não tive ânsia, vômito, diarreia, eu não emagreci, eu mantive meu peso fixo. Alguns amigos, infelizmente, eu tive 2 amigos que se somaram nesse período que eu estava fazendo o tratamento, e eles tiveram também, sabe, assim, esses sintomas mais graves. Emagreceram bastante e tal, e infelizmente eles não conseguiram superar o problema da doença deles. Final de 2016, então eu comecei a fazer o tratamento no segundo semestre de 2016, fiz várias quimioterapias, final de 2016 os pontos do linfoma foram eliminados. Eu pensei, puxa, né, que excelente, muito bom, então agora a vida nova. Eu recebia, pessoal, durante o monitoramento, a partir do diagnóstico, eu recebia vários insights dos meus amparadores. Foi um período assim que mais conectado eu estava com eles. Essa frase marcou muito. Faça todos os procedimentos, siga as orientações, se preserve. Esta é mais uma etapa em sua vida. Quer dizer, cada frase que eu recebia durante a minha TENEPS, ou durante meu dia na minha vigília física ordinária, né, eu me deixava assim com mais ânimo para eu fazer aquilo que eu precisava fazer, que era fazer o tratamento certinho. Início de 2017, final de 2016, então, fiz um PET scan e os pontos do linfoma desapareceram. Antes de vir aqui para Foz do Iguaçu, para participar do Balanço Assistencial 2017, eu fiz um novo exame de imagem, PET scan. Durante o balanço, a minha esposa me liga. Olha, eu fui pegar seu resultado, o resultado não está nada bom. O exame constatou uma recidiva precoce, os pontos voltaram. Falei, poxa, o que eu vou fazer, né? Continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Recidiva precoce é quando você tem pelo que eu entendo, tá? Um outro ponto assim também interessante que me ajudou bastante. Eu não, a partir do diagnóstico, lá de 2013, eu não procurei entender o que era o tal do linfoma. Não pesquisei em internet, não pesquisei em literatura. Para mim, eu não queria saber o que poderia acontecer. Eu queria saber era de fazer os procedimentos. Então, recidiva precoce é quando você tem um resultado bom e, em seguida, volta aquela patologia que você tinha anteriormente. Eu fiz uma nova bateria de quimioterapia até o segundo semestre de 2017. Essa segunda bateria de quimioterapia foi com uma medicação mais forte. Eu fiz 2 protocolos de químio que eu precisei ficar internado no hospital, porque a imunidade caía muito, né? Então, eu fazia, numa semana, eu fazia de segunda a quinta a quimioterapia. Na semana seguinte, eu ia para o pronto-socorro para tomar a injeção para levantar a imunidade, porque a quimioterapia ela derruba muito a imunidade. Então,
eu fiz uma nova bateria de quimioterapia até o segundo semestre. Por volta de agosto, setembro, mais ou menos, eu acredito que tenha sido final de agosto, durante uma consulta, o médico viu o resultado e ele falou que, infelizmente, né, os pontos continuam e nós vamos estudar um novo protocolo, né, de quimioterapia mais agressivo agora, para ver se a gente elimina os pontos de vez. Eu tive insight de pedir uma biópsia para ele para identificar o tipo do linfoma. Eu falei, doutor, não seria interessante você pedir uma biópsia, né? Que aí a gente identifica esse ponto do linfoma, porque eu já fiz tanta quimioterapia, eu tinha feito, até aquele momento, 20 sessões de quimioterapia. Quer dizer, muita coisa. Estava assim, bem... meu organismo estava bem planificado, né? Com a quimioterapia, que é um medicamento muito forte. Ele falou, não, Rick, eu não vou pedir, porque você está... A sua imunidade está muito baixa, e não é bom te colocar no centro cirúrgico. Você pode adquirir uma infecção hospitalar, isso daí vai complicar, sabe? Já está o câncer complicado, então não vamos fazer. Eu saí do consultório com a minha esposa, uma coisa importante, em todas as consultas, exames, procedimentos que eu fiz, eu tive apoio dos meus filhos, apoio dos meus amigos raros, né? A gente tem muitos amigos, mas alguns são amizades raras. Então, é importante vocês identificarem o que é amigo e o que é amizade rara, sabe? Eles me apoiaram bastante. Enaltecer muito, sabe? Ajuda, o companheirismo que eu tive da minha duplista. Foi muito, muito importante. Então, para um paciente, o apoio de familiares, de amigos, isso também ajuda muito na recuperação. Então, nós saímos do consultório, eu falei, puxa vida, eu não me conformo, né? Eu quero tirar um segundo diagnóstico com o médico que eu havia feito um segundo diagnóstico lá no início da quimioterapia. Fomos ao consultório dele particular, o médico que não pertencia ao convênio. Um ponto também que eu quero ressaltar, que eu tive um atendimento excelente. Infelizmente, uma grande parte, né, de pessoas, de brasileiros, não tem um atendimento hospitalar, um acompanhamento médico, porque depende do SUS. Infelizmente, eu tive também esse aporte, né, porque eu tenho um convênio médico, então isso me ajudou bastante. Saindo de lá, nós fomos na consulta médica, e conversei com ele, né? Falei, doutor, o que você acha de fazer uma biópsia? Tal? Ele falou, que eu vejo que você está no caminho certo. Aí eu fiz, usei o meu, usando assim, tom de brincadeira, né? Usei o meu talento de conciliador, né? Mediador, e fiz uma mediação entre os dois médicos. Conversei com esse médico particular se ele podia conversar com o meu médico do convênio. Ele falou, sim, se ele estiver disponível, conversa. Voltamos novamente lá no consultório. Ele perguntou, houve algum problema? Eu falei, eu queria falar bem. Aí eu conversei com ele e eu falei com ele da sugestão que eu tinha pego com outro médico. Ele perguntei se ele conversava com o médico, né, o outro médico. Ele falou sim. Aí passei o telefone. Dias depois, ele ligou para mim, ele falou, Henrique, vamos retornar à consulta que eu mudei o seu diagnóstico. Aí ele me deu autorização para eu fazer a biópsia, fiz a biópsia, peguei o resultado da biópsia, muito curioso, abri, e o resultado, os pontos do linfoma estavam necrosados. Gente, aquilo foi uma alegria, assim, para mim, tremenda, né? Para minha duplista, meus filhos, amigos e tal. Fomos ao consultório e mostrei o resultado para ele. Ele falou, eu não entendo como os pontos subiram. Então, o que eu fiz, sabe, durante o meu tratamento, o monitoramento? Eu segui criteriosamente
o protocolo da medicina convencional. Todo o tratamento, não faltei nenhuma quimioterapia, alguma injeção, algum exame, nada. Mas eu fiz tratamento alternativo, sem abandonar o tratamento convencional, pessoal. Isso é muito sério, tá? Fiz várias operações espirituais, paracirurgias, utilizei ervas medicinais, tem muita coisa boa. E aí eu tive alta do tratamento e a remissão da doença. Alguns procedimentos, né? Deixa eu correr que falta... As meninas estão apontando 4 minutos só. Ortopensilidades, pensei sadios durante todo o procedimento. Autoconfiança, sempre pensei na cura. Respeito. TENEP, solicitei ajudas a amigos tenepsistas. Prática ininterrupta da TENEP pessoal. Para cirurgias. Medicina naturalista, realizei chás medicinais. Acupuntura, realizada para estabilizar o equilíbrio físico. Duplistas e amizades raras, isso é super importante. Não substituir o tratamento de medicina tradicional por tratamento alternativo. Hipótese da moratória existencial. Estamos chegando no fim. Deixa eu só dar uma corridinha aqui, tá? Então, é um tempo a mais que os amparadores oferecem para a consciência, né, mérito, para que ela tenha um tempo a mais e realizar os seus ajustes, né, ou até um completismo existencial. Alguns motivos que contribuíram para a hipótese da minha moratória existencial. Certeza, eu tenho certeza de ter participado do curso intermissivo. Minha ficha evolutiva pessoal é superavitária em relação às várias ciclagens que eu fiz, tá? Não só agora. Prospectivo, paradiagnóstico da doença. Se eu não tivesse paradiagnóstico, provavelmente eu não estaria aqui fazendo essa palestra. Temperamento comportamental interassistencial. Esforço quanto à evolução pessoal. Liderança. Eu sempre tive um perfil de liderança cosmoética. Família. Meu núcleo familiar alinhado com o para-dever grupal. Filhos, esposa, todos. Meus genros, as minhas noras, sabe? Todos a gente estamos alinhados ao nosso para-dever grupal. Autoconfiança, decisão por realizar a parte pessoal. Sabe? Isso foi muito claro para mim. GESCOMs, realização de várias GESCOMs conscienciais. Pessoal, tem mais alguma pergunta? A gente está encerrando a web. Eu tenho mais alguns minutinhos, né? 2 minutinhos, olha. A autossuperação da doença e as reciclagens realizadas, somadas ao meu perfil multiexistencial, trouxeram méritos positivos, sabe? Para minha ficha evolutiva pessoal, reforçando essa hipótese que eu levanto, de ter recebido uma moratória existencial por parte dos amparadores, para continuar o meu ciclo evolutivo e alcançar, né, provavelmente, alcançar o meu autorrevezamento multiexistencial. Então, os meus verbetes, é o verbete que eu defendi agora no dia 7, que é recém autoimposta, que já está no YouTube, e o verbete sobre a autossuperação da doença grave, que eu fiz a defesa dele dia 9 agora, na última quinta-feira. Também está no YouTube. Então, muito obrigado, né, pela participação de vocês, obrigado pelo apoio das voluntárias aqui da Apex, e foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado, pessoal.